Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós falamos agora há pouco sobre o Antigo Testamento, a divisão da Primeira Aliança. E agora eu quero convidar você para que nós venhamos a falar acerca do Novo Testamento, a Segunda Aliança. Sim, essa Novo Testamento, essa expressão da vontade de Deus agora em Cristo, tem seus 27 livros. Foram escritos em grego no espaço de cerca de 50 anos. Anota isso. O Novo Testamento tem 27 livros e foi escrito em um período de 50 anos. Seus 27 livros também são classificados em 4 grupos importantíssimos, conforme ao seu assunto, certo? Qual é o primeiro deles? Biografia. O segundo é história. O terceiro são suas epístolas ou epistolais. E o último é profecia. Sua mensagem principal se refere à obra redentora de Jesus Cristo e à ação primitiva da igreja cristã no primeiro século. Mas também oferece preciosos mandamentos sobre a vida de Deus e sobre a sua forma de revelação. Esses 27 livros compõem especificamente e têm a expressão única de acalorar quem o lê, quem o conhece, quem o adora, o grande eu sou, a fim de conhecer sua biografia, sua história, suas doutrinas e uma grande profecia para nós. Essa subdivisão, começa de tal forma a fim de apresentar a biografia de Jesus, o Cristo, aquele que fora prometido por Isaías. A intenção do Novo Testamento é mostrar uma nova aliança, uma forma de haver proximidade entre os homens e Deus. A fim de isso acontecer, Deus entregou seu Filho unigênito, a fim de que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse primeiro pacto, essa primeira forma de biografia, de revelar a sua história, está dentro dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados de Evangelhos, que descrevem a vida terrena de Jesus Cristo. Nascimento, anota lá, morte, ressurreição e seu glorioso ministério. Escuta por gentileza, presta atenção. O Novo Testamento tem por interesse mostrar o nascimento, a morte, a ressurreição e o glorioso ministério de Jesus. Esses 4 primeiros livros, ou os 3 primeiros, são chamados de sinótico, devido ao seu paralelismo que tem entre si. Como assim, Cleison? Sua forma semântica, sua conclusiva expressão acerca de quem é Jesus, de várias visões diferentes. Era como se Jesus estivesse dentro de uma sala, cada um estivesse em um canto e cada um estivesse vendo de uma forma diferente a mesma coisa. A origem é a mesma, a ideia é a mesma, mas cada um descreve dentro da sua forma, com suas palavras, com seu conhecimento, a fim de dar a excelência. O que para nós que estudamos a Bíblia, e você que começa a ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia, é muito importante para que você compreenda um aspecto. A fim de muitos acharem que isso é um erro, para nós que estudamos a Bíblia, revela a verdade do texto. São 4 pessoas diferentes, que estão vendo de forma distintas, uma delas foi lhe dita um tempo depois, mesmo assim transcrevem a visão, trazendo a mesma verdade. Visões diferentes, revelando a mesma verdade. Posições no cenário diferentes, revelando a mesma verdade. Mostrando que a biografia do Mestre, a biografia de Cristo, é uma verdade implícita dentro do nosso coração. Essa biografia, os Evangelhos, são os livros mais importantes que você vai encontrar. Eu repito, sim, os Evangelhos são o livro mais importante que você vai encontrar. Eles relembram os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Mostram como fazer para segui-lo e sim, continuar sua obra depois do seu retorno ao céu. Portanto, esses livros da Bíblia têm como foco principal revelar-nos a vida de Jesus. E dentro de tantas expressões que ele utilizou, uma delas precisa ficar em evidência hoje. E anote ela. O que é? De como eu fiz, vocês façam também. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai utilizar da mesma expressão e vai dizer: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. A biografia revela uma capacidade de, em meio à leitura, à pesquisa, ao estudo bíblico, aplicarmos em nossa vida as expressões que Cristo utilizou, a forma com que ele conduziu, sua paz de espírito, sua integridade, sua intelectualidade, seu esforço em estar próximo dos demais, sua proximidade daqueles que eram desprezados. Em seguida disso, nós vamos ter dentro da biografia a continuidade da ação. Automaticamente os discípulos vão entender o que é a biografia, vão compreender a vida, vão viver aquilo que Cristo está apresentando como formato de vida e automaticamente vão aplicar isso nas suas vidas quando o Espírito Santo vai vir. É por isso que em seguida nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, onde estão registrados os
primórdios da igreja, as ações de homens de Deus, homens como Estevão, que mesmo sem ter conhecido Jesus, vai transpirar Jesus, pregando o evangelho, morrendo como primeiro mártir e elencando uma única verdade, de que aquele que ama a Cristo não despreza os seus mandamentos. Essa biografia, essa expressão biográfica do Novo Testamento, automaticamente vai nos revelar história, porque quem faz algo por Deus e quem segue os passos de Jesus marca a sua história. É por isso que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, vai revelar ações, situações, momentos, indagações, estruturas, registra a história da vida da igreja primitiva, como eles viveram. Vão expressar contínuas dedicações a certos parâmetros, suas divisões, no que tange aos princípios de crescimento, suas indas e vindas diante a tantas dificuldades e perseguições, tudo através da obra redentora do Espírito Santo, conforme Jesus Cristo havia prometido. Portanto, este livro da Bíblia vai revelar e relatar a história dos primeiros atos que os cristãos tiveram diante daquilo que o Espírito Santo lhes proporcionou. Lembre-se que, para que você possa entender um livro histórico, é preciso que você se utilize da composição de fato, da geografia, da antropologia e da história cultural que este livro nos revela. Não só da história, mas também, partindo do princípio histórico, haverá uma preocupação de ensinamento, de conduzir a igreja. Daí surgem as epístolas, cartas essas que foram inspiradas por Deus para que homens como Paulo, Pedro, Tiago, Judas, entre outros homens, tivessem a capacidade de transcrever dos seus conhecimentos adquiridos em Cristo, agora orientações para o desenvolvimento da vida cristã, das obras na vida cristã e da igreja de Cristo. Seguindo Atos, nós temos então a composição de cartas que foram escritas para encorajar os primeiros cristãos na sua caminhada com Cristo. As cartas elas têm a intenção de proporcionar rica diretriz aos homens e mulheres de Deus sobre os desejos de Deus para com a vida diária. Se você olhar para o bojo das cartas, você vai perceber que elas somam-se em 21 epístolas ou cartas que vão de Romanos até Judas. Romanos até Judas são 21 cartas e elas contêm a maior expressão que nós, como igreja, hoje nos consubstancializamos, que é o quê? Os princípios doutrinários. Elas emanam e elas fluem para nós as doutrinas que a igreja precisa seguir e ter como continuidade na sua vida. Essas epístolas têm as suas divisões no seguinte formato. 9 delas são divididas e são específicas e elencadas às igrejas. 9. De Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 delas são dirigidas a indivíduos, pessoas, cartas nominais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Filemão. Uma é dirigida aos hebreus, aos cristãos. E 7 delas são dirigidas a todos os irmãos, todas as igrejas, de formas indistintas, judeus e não judeus, que é Tiago até Judas. Então perceba que nós temos 4 divisões. As epístolas são divididas em 4 partes. Aquelas que são apresentadas às igrejas, como Romanos, a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Tessalonicenses, Colossenses, ok? Nós temos 4 que são dirigidas aos indivíduos, Timóteo e Filemão. E uma que é dirigida aos hebreus, um resgate histórico de quem Deus era e de quem Deus é. E 7 delas são dirigidas a toda a igreja da época e a nós que estamos aqui, que é Tiago até Judas, ok? Essas epístolas, as últimas 7 delas, também são chamadas de cartas universais, porque detêm conhecimento, informação, doutrina e expressões que todo cristão em Jesus pode apresentar-se e utilizá-la. Essas cartas gerais têm, por exemplo, apesar de 2 cartas que são 2ª e 3ª João, serem dirigidas às pessoas, ainda assim elas têm o cume de instruir a igreja. Portanto, essas cartas, esses livros da Bíblia, são chamados de epístolas e é importante que você compreenda isso. Ainda que você tenha uma pergunta dentro da tua mente, essas cartas foram escritas com o objetivo de animar a igreja, exortar e ensinar. Animar, exortar e ensinar. Eu preciso que você marque essa informação agora, porque esse também acaba sendo o intuito daquele que prega, daquele que ensina, quando se utiliza das epístolas. Animar, exortar e ensinar a igreja de Cristo. As epístolas em si têm por intenção, especificamente,
animar e motivar a igreja a continuar mesmo com dificuldades. Ok? Seguindo a expressão continuada do Novo Testamento, nós terminamos com um livro profético, profecia. Esse último livro, chamado de Apocalipse, um livro revelado a João, ilha de Patmos, você que não sabe, era uma ilha distante, isolada no meio de um local muito bem guardado, onde somente criminosos de alta periculosidade que incomodavam o Império Romano e não podiam ser mortos para não se tornarem mártires, eram colocados. João está lá dentro, recebe essa revelação e vai tratar especificamente agora de pegar todo o bojo do Novo Testamento, esmiuçá-lo e desenvolver aquilo que ele tem por ideia. Qual é a ideia de Cristo? Vir, pregar, ajustar, salvar e levar para morar consigo. Salvação. A carta, a revelação do Apocalipse, tem por interesse tratar da volta pessoal do Senhor Jesus à Terra e das coisas que vão acontecer diante a esse retorno. Essa profecia, nesse livro, nós vemos muitas expressões. Jesus vindo com os seus santos para destruir o povo gentílico mundial sob o reinado da besta. Livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação. Vai julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. Portanto, este livro da Bíblia Sagrada é profético e trata de eventos escatológicos. Escreva aí, por favor. O livro do Apocalipse é escatológico. Escatologia, escata dos princípios do fim, das últimas coisas, daquilo que vai acontecer no último estágio. E esse livro tem por interesse nos trazer um crescimento espiritual. Não é terror, não é pavor, mas sim crescimento espiritual. Espero que você tenha compreendido o que significa Novo Testamento, Antigo Testamento e a sua composição. Daqui a pouco eu quero te elencar acerca de alguns fatos de forma peculiar que a Bíblia Sagrada apresenta. Não se esqueça de pegar papel, tomar notas e carregar essas notas com você todas as vezes que você for tiver dúvidas acerca da leitura e do estudo bíblico. Tá bom? Meu muito obrigado a você. Até a próxima.